Você já tentou silenciar sua mente e percebeu que quanto mais tenta, mais barulho aparece, pensamentos que não param, dúvidas que voltam, medos que surgem do nada, e o mais estranho é que muitas vezes isso acontece justamente quando você está tentando fazer o certo, quando você quer mudar, quando você decide se aproximar de Deus. Parece que existe uma batalha acontecendo dentro de você e ninguém ao seu redor consegue ver. Mas você sente, você vive isso. E talvez você já tenha se perguntado: por que isso está acontecendo comigo? Ou por que minha mente não para? E se eu te disser que isso não é por acaso? E que existe um motivo por trás dessa guerra silenciosa? Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é seu. Nem toda voz interna representa quem você realmente é. Mas quando você não percebe isso, você começa a acreditar em tudo. E quando você acredita, você reage, e quando você reage, sua vida começa a ser moldada por algo que nem deveria ter controle sobre você. É assim que muita gente vive, sem perceber. Sendo guiada por pensamentos que geram medo, insegurança, comparação, culpa. E o pior, achando que isso é normal. Mas não é. Existe uma diferença entre ter pensamentos e ser controlado por eles. E é aqui que começa a batalha. Porque quando você começa a questionar o que está dentro da sua mente, algo muda. Só que junto com essa mudança vem resistência, pensamentos mais intensos, dúvidas mais fortes. Como se algo estivesse tentando te puxar de volta para o mesmo lugar de sempre. E isso cansa, porque parece que você está tentando sair. Mas algo dentro de você não deixa. Talvez você já tenha sentido isso em momentos específicos. Aquela sensação de que sua mente está acelerada. Como se não conseguisse desligar. Pensamentos repetitivos. Criando cenários que nem aconteceram, mas que parecem reais. E você sente, seu corpo reage, sua emoção muda. E quando você percebe, já está preso em um ciclo. Pensamento gera emoção. Emoção gera mais pensamento e isso continua. E quanto mais tempo você fica nisso, mais difícil parece sair. Mas deixa eu te mostrar algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Essa batalha não começa do nada. Ela se alimenta daquilo que você aceita sem perceber. Pequenas ideias, pequenas dúvidas, pequenas inseguranças, que entram de forma sutil. E quando você não filtra, elas crescem. E quando crescem, tomam espaço. E quando tomam espaço, começam a influenciar suas decisões. E assim que a mente vai sendo dominada, não de uma vez, mas aos poucos. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já deixou um pensamento negativo passar sem questionar? Quantas vezes você já acreditou em algo sobre você, sem nem parar para analisar se aquilo era verdade? Eu não sou capaz. Isso não vai dar certo. Eu sempre erro. Essas frases parecem pequenas, mas quando repetidas, se tornam crenças, e crenças moldam comportamento. E comportamento molda destino. E é por isso que essa batalha é tão perigosa. Porque ela é invisível. Ninguém vê, ninguém percebe. Mas ela está acontecendo todos os dias, dentro da sua mente, e se você não assume o controle, algo assume por você. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Você não foi criado para viver preso nisso. Você não foi criado para ser dominado pelos seus próprios pensamentos. Existe liberdade, existe clareza, existe paz. Mas essa paz não começa fora, começa dentro. E ela começa quando você entende que existe uma forma diferente de lidar com tudo isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que nem todo pensamento merece atenção? Parece simples, mas muda tudo. Porque a maioria das pessoas trata todo pensamento como se fosse importante, como se precisasse analisar,
responder, reagir. Mas e se você simplesmente não desse atenção? E se você começasse a escolher quais pensamentos ficam e quais vão embora? Isso é poder, isso é controle. Isso é algo que você pode desenvolver, mas exige consciência. Porque no começo, sua mente vai tentar te puxar de volta. Vai tentar te fazer reagir como sempre reagiu. Vai tentar te convencer de que você precisa pensar sobre aquilo. Mas você não precisa, você pode escolher. E aqui entra algo ainda mais profundo. Sua conexão com Deus. Porque quando sua mente está cheia, confusa, acelerada, fica difícil ouvir qualquer coisa além do caos interno. Mas quando você começa a silenciar, quando você começa a filtrar, quando você começa a direcionar sua atenção, algo diferente acontece. Você começa a perceber uma clareza que antes não existia, uma direção, uma paz que não depende das circunstâncias. Mas isso não acontece de um dia para o outro, é um processo. E como todo processo, exige consistência. Pequenas escolhas diárias, pequenos ajustes, pequenas decisões que, ao longo do tempo, criam uma grande mudança. Agora pensa nisso. E se a batalha que você está enfrentando hoje for exatamente o que está te preparando para um nível de clareza que você nunca teve antes? E se essa confusão, esse caos, esse conflito interno for o início de algo maior? Porque muitas vezes, antes da transformação, vem o confronto antes da clareza. Vem a confusão antes da paz. Vem a batalha. E é aqui que a maioria desiste, porque não entende o processo, sente a dor, mas não vê o propósito. E por isso, volta para o mesmo lugar de sempre. Mas você não precisa fazer isso, porque agora você está vendo. Agora você está entendendo, e isso já te coloca em uma posição diferente. Agora vem a parte prática, porque entender sem agir não muda nada. A primeira coisa é observar sua mente sem julgar. Sem reagir, apenas observar, perceber os padrões. Perceber o que se repete, perceber o que te puxa para baixo. Isso já cria um nível de consciência que a maioria não tem. A segunda coisa é questionar. Nem tudo que você pensa é verdade. Nem tudo que você sente é um fato. Pergunta para si mesmo: isso faz sentido? Isso é real? Isso está me ajudando ou me travando? Esse simples hábito começa a quebrar padrões. A terceira coisa é substituir. Não adianta só tirar. Você precisa colocar algo no lugar. Pensamentos mais fortes, mais conscientes, mais alinhados com quem você quer se tornar. Isso não é enganar a mente, é reprogramar. A quarta coisa é reduzir o que alimenta o caos, porque sua mente responde ao que você consome. Se você se expõe constantemente a conteúdo negativo, comparação, distração, sua mente vai refletir isso. Mas quando você começa a escolher melhor, você muda o ambiente interno. E a quinta, talvez a mais importante, é fortalecer sua conexão com Deus de forma real, não automática. Não superficial, mas intencional. Porque quando você começa a alinhar sua mente com algo maior, você deixa de depender apenas da sua força e isso muda tudo. E aqui vem o momento mais importante. Você precisa decidir continuar sendo levado pelos seus pensamentos, ou assumir o controle, continuar preso nesse ciclo, ou começar a sair dele. Porque ninguém pode fazer isso por você, mas você pode começar agora. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo: eu vou assumir o controle. Isso não é só um comentário, é um posicionamento. E se você quer continuar entendendo como fortalecer sua mente, sua fé e sua vida, se inscreve no canal agora. Porque aqui você não vai encontrar só palavras. Você vai encontrar direção e deixa o like. Porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão vivendo essa mesma batalha.
mas ainda não entenderam. Agora guarda isso, você não está perdendo o controle. Você está sendo chamado para assumir ele.